Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos discutir a questão da Amazônia, das queimadas que ocorrem na região da Floresta Amazônica. Para isso, nós recebemos aqui em nossos estúdios a advogada especialista em direito ambiental e regulatório, Renata Franco. E Renata, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista Coletiva. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E completando a bancada, Rose Guglielminetti. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada, Marcos. Ô, Renata, a gente já começa falando, né, dessa questão ambiental relacionada ao governo federal, principalmente. Houve alguma mudança significativa na gestão ambiental no governo Bolsonaro para a gente ter esse aumento das queimadas agora, para ter todo esse revés, né, que a gente assistiu nas últimas semanas em relação à Amazônia? Correto. Eu acho que não houve uma mudança, uma alteração de política que justifique. Na verdade, a questão das queimadas, ela é recorrente. E essa recorrência, ela não é de agora. O meu doutorado, inclusive, ele aborda um pouco dessas questões, né? A Lei de Crimes Ambientais, inclusive, ela foi criada por uma pressão internacional que o Brasil sofreu em 98, né, 97, 98. E o governo, então, já era pauta, a questão de uma normativa ambiental específica para tratar do assunto, e optou-se, então, por editar uma lei, a Lei de Crimes Ambientais, em 98. Então, como uma resposta internacional a essa problemática de queimada. Então, as queimadas, elas são recorrentes, não é de agora, e essa repercussão, na verdade, ela veio à tona. Existe talvez um aumento por outras questões que estão até se discutindo, uma questão climática, de aumento de temperatura, o El Niño e Laninha estão relacionados também, talvez, com essa problemática? Pode ser, né? Eu acho que a gente talvez não consiga ter exatamente todas as respostas nesse momento. As respostas elas vão aparecendo com o passar dos dias, né, conforme vão se aprofundando nas questões. As queimadas elas sempre existiram, de fato precisa de um controle, mas uma política, uma alteração de política que justifique este aumento, creio que não. Uma outra questão que é apontada, desculpa, Rose, é de que o discurso acaba alimentando isso, né? Então, de repente, esse discurso mais ofensivo do presidente da República em relação ao meio ambiente pode fazer com que fazendeiros não tenham tanto medo de punições e acabem aí fazendo as queimadas, né? Aquelas queimadas que já são tradicionais para limpar o terreno, né? E aí acaba esse incêndio se prolongando e invadindo a floresta também. Pode ser isso também? Essa mudança de discurso também afeta nessa situação? Afeta. Eu acho que o discurso ele acaba, né, estando intrinsecamente relacionado à proporção que acaba se tendo da questão. Ações precisam ser tomadas? Precisam. Né? Uma fiscalização mais contínua, um controle, às vezes até mesmo a punição. A punição acontece, mas como o território acaba sendo muito vasto, a região, uma região muito difícil, né, de você também fiscalizar por inúmeras questões, mas precisa ter uma política mais voltada para essa fiscalização direta. Que eu gostaria de perguntar para a senhora, porque a lei ela veio em cima de uma pressão em 98 e a legislação, pelo que eu entendo, ela é suficiente e eficiente para aquilo que nós precisamos. No entanto, nem sempre a lei que está no papel, ela efetivamente ela é colocada em prática no dia a dia. E a senhora comentou agora, né, que precisaria ter mais fiscalização. E o que a gente tem percebido, pelo menos nessa crise recente, em relação à Amazônia, é a questão da falta de fiscalização. Houve uma redução na aplicação de multas e já levando para as multas, porque você pode multar, a pessoa pode não pagar e ela pode não ser punida. Talvez o problema não esteja na aplicabilidade da lei, porque a lei ela pode existir, mas se você não aplicar, não resolve nada, né? A questão da aplicabilidade da lei ela é um problema que existe no Brasil há tempos. E não é de agora. A gente, de fato, a nossa legislação é uma das, não sei se melhores, né, mas é uma legislação ampla, né? Bastante ampla, que você consegue ter uma repercussão tanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, quanto na esfera administrativa. Aquele que é responsabilizado, a pena, de fato, ela é bastante severa, mas para chegar na responsabilização, às vezes demora. É um caminho longo e que nem sempre aquele que deveria responder acaba respondendo. Então, assim, a questão de responsabilidade, ela precisaria
ser mais efetiva em todas as esferas, não só na criminal, não só na civil, não só lá para a Amazônia. Eu acho que no Brasil todo precisa de uma maior aplicabilidade da norma. A questão, talvez, da diminuição de sanções, eu acho que acaba tendo uma repercussão por uma transição, não é uma transição de governo, é um início de governo. O IBAMA trocou o presidente. Quem está à frente do IBAMA, óbvio, está reestruturando, está colocando as suas políticas e tem um tempo. Então, normalmente, todo início de governo, a gente tem, às vezes, essa diminuição de números de auto de infração. Isso acontece até mesmo em outras esferas, no estadual ou mesmo no municipal. Então, eu acho que eu não sei se isso seria uma resposta à questão da ausência de autuação, mas que talvez precise de uma reestruturação em termos de fiscalização para todos os setores, eu acho que de fato precisa. Talvez não só lá, mas aqui também para a nossa região, a gente tem a questão da Mata Atlântica, que também precisa ser preservada. Então, fiscalização em todos os lugares, eu acho que é essencial. Sim. Nessa semana, o governador do Amazonas, ele deu uma entrevista e ele disse que é caro a preservação. E você preservar um bioma como a Amazônia, por causa do tamanho que é toda a mata, da variedade, da diversidade. E que falta dinheiro. É caro preservação? É caro a preservação por inúmeras razões, né? Primeiro que dependendo, se é uma propriedade particular, na Amazônia, por exemplo, 80% da sua propriedade você tem que manter, você não pode fazer nada, ela é destinada como reserva legal. Se você tem um curso d'água passando pela propriedade, você tem que manter ainda mais o que é de APP. Então, às vezes, o que você pode usar da propriedade é muito pouco mesmo. E o manter não é simplesmente, eu vou deixar a floresta do jeito que está, a área de mata na minha propriedade do jeito que está. Você tem que fazer, às vezes, aceros justamente para diminuir a possibilidade de queimada dessa mata. Você tem que preservar, você tem que fiscalizar para que ninguém entre naquela mata, ninguém faça nada. Então, até quem tem fazendas, né, quem trabalha na área rural, tem essa dificuldade da manutenção, tanto da área de reserva legal quanto da área de APP. Porque, às vezes, você tem pessoas que invadem para extrair, né, invadem para roubar cabeça de gado, para colocar fogo. Então, o proprietário ele tem que preservar de todos os sentidos, ele não pode permitir. Às vezes, como que você faz esse controle numa vasta extensão territorial? Você precisa ter gente para fazer esse controle, você às vezes tem tecnologia. Então, sai caro, não é simplesmente só o fato de você ter a área e já não poder fazer nada, também te custa, né? Então, custa tanto para o Estado quanto para o proprietário. Exatamente, para os dois. Então, a conta é bem alta. A conta é alta. Ô, Renata, e esse cálculo, né, de 80% da terra ser preservada, esse cálculo veio com o novo Código Florestal Brasileiro de 2012, né? Já existia essa questão no antigo Código Florestal de 80% ser preservado na Amazônia legal. Para o estado de São Paulo, por exemplo, são 20%. Mas mesmo assim, para um produtor rural, 20% da sua propriedade, né, não é pouca coisa para você ter em termos de manutenção de uma área em que você não pode ter o cultivo e que você tem que preservar como mata. E caso não esteja como mata, você tem que replantar, reflorestar, né? Então, é uma obrigação que ela vem ao longo dos anos e foi reforçada no Código de 2012. Recentemente, começou a tramitar no Senado um projeto de lei que acabava com a reserva florestal em propriedades rurais. Esse projeto acabou sendo retirado por causa das críticas que vieram. Essa reserva florestal seria essa reserva que a senhora está dizendo, a reserva legal? Seria isso? De você retirar... o caminho seria retirar essa proteção ou reduzir o tamanho? Existe uma discussão muito grande em relação a essa área de reserva legal, porque é só no Brasil que existe essa instituição de reserva legal. Nenhum outro país ele coloca essa metragem de proteção. Então, se você pegar a legislação brasileira, além da APP, né, que é no entorno de rio, topo de montanha, em torno de dunas, então você tem essas áreas especiais que são protegidas, você tem ainda mais a reserva legal. E os proprietários, quem tem terra, de fato acha que é uma responsabilidade muito grande e talvez um prejuízo você ter uma área... Como se ele fosse punido por ter terra. Exatamente. Né? É um ônus que lhe é imposto para uma coletividade.
E se você pegar qualquer outra legislação internacional, nenhum país tem esta severidade que o Brasil tem em termos de proteção de mata, de restrições para você exercer o seu direito de propriedade. Falando em outros exemplos, né, de legislações ambientais, tem algum país que tem uma legislação ambiental exemplar, assim, que deve ser seguido? Ou não? Esse é um assunto que varia muito, porque cada país tem suas propriedades, né? É diferente, né? Não dá para comparar o Brasil com a Alemanha, com a França, por exemplo. Eu não acho que a legislação de outros países sejam muito melhores que a do Brasil. Na verdade, as legislações do mundo inteiro na área ambiental, elas são muito próximas, porque todas elas surgem a partir da Conferência de Estocolmo de 72, e dessa conferência a gente tem princípios internacionais que são redigidos e cada país internalizou esses princípios. Então, a partir daí, a gente tem uma legislação, não só do Brasil, mas de outros países muito semelhantes. A diferença, talvez, seja, de fato, a aplicação dessa legislação. É o controle disso, é a fiscalização, é a imputação de sanção. Então, talvez no Brasil, por inúmeras questões, a gente não tem essa penalização como a gente tem em outros países. Uhum. E, na verdade, a pena, ela não serve simplesmente para você punir, ela tem também uma esfera reeducativa, né? Então, a partir do momento que você não tem essa aplicação efetiva, a pessoa fala, vou continuar fazendo, porque eu nunca fui autuado, né? Vou fazer até a hora que me autuem. Então, acho que para o Brasil falta isso, colocar em prática o que existe já nas normas. Ok. Hoje, no Entrevista Coletiva, nós estamos conversando com a advogada Renata Franco, ela que é especialista em direito ambiental e regulatório. O Entrevista Coletiva vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre essa questão, sobre essa polêmica da Amazônia. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo a advogada Renata Franco, ela que é especialista em direito ambiental e regulatório. A gente está discutindo a questão da Amazônia e, Renata, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro, melhor dizendo, ele falou a respeito de que ongueiros estariam fazendo essas queimadas criminosas na Amazônia. Ele falou também que poderiam ser fazendeiros. E no início dessa semana, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, também falou que ia mandar a Polícia Federal investigar, que até num grupo de WhatsApp tinha ali o Dia do Fogo, marcando para colocar incêndios, para fazer esses incêndios criminosos. Queria saber, primeiro em relação às ONGs, né, que elas são alvos de críticas, existe alguma lei para controlar o movimento delas, né, as ações, para ver se realmente elas estão colocando o dinheiro arrecadado, estão fazendo aquilo que elas prometem fazer mesmo? E a outra questão é em relação aos incêndios criminosos. Qual é a punição, né, de quem foi flagrado provocando um incêndio criminoso? O que essa pessoa pode ter aí de punição? Tá. A questão, eu desconheço, né, alguma norma que de fato coloque o controle dessas ONGs de apresentarem em relação ao que estão fazendo, os gastos, o que está sendo feito. Em relação à penalidade que pode ser aplicado, você pode ter um auto de infração na esfera administrativa com valor de multa a ser aplicado, e esse valor de multa ele não é pequeno, ele pode chegar a mais de R$1 milhão, vai depender do hectare que foi queimado, quanto que foi queimado e do dano que foi efetivado. Você tem a responsabilidade criminal, se de fato foi identificado que determinada pessoa colocou fogo, então essa pessoa poderia responder criminalmente por isso, e essa pessoa pode ir para a cadeia, né, com penas de detenção, reclusão. E tem a responsabilidade na esfera civil, que daí é a recomposição do dano. Então, tantos hectares foram queimados, tantas árvores nessa contagem, faz-se um cálculo entre nativa e exótica, tem uma conta que é feita para recomposição, se a nativa é um número normalmente o dobro de exóticas, e daí você tem que recompor, né, replantar essas árvores e manter por 2 anos. Então, eventualmente, quem, né, praticar um incêndio ou praticar algum dano
em qualquer vegetação, é essa a pena que pode ter. O presidente Jair Bolsonaro ele tem falado em abrir, né, a abertura dos recursos, das reservas, na verdade, indígenas, para a exploração mineral. A legislação já prevê regras para esse tipo de exploração, ou o Brasil teria que fazer novas leis para poder legalizar essa exploração? E ele tem falado, inclusive, de convidar empresas estrangeiras para poder fazer essa exploração de minério. O Brasil já existem normas aqui de exploração. A questão da exploração mineral, nem sempre o dono da superfície do solo é o dono do minério, então por isso que poderia. Mas como é uma reserva indígena, essa é uma área protegida. Então que o governo federal, de fato, teria que dar esta autorização para alguém explorar esse subsolo. Mas você precisa apresentar um estudo, tem todas algumas regras, né, e passos que precisam ser seguidos e apresentado para o governo para que seja autorizado. Se o proprietário não é o dono do que está debaixo do solo, quem que é o dono? É a União. É a União? É a União. Então é o governo federal? É o governo federal. Então ele poderia comercializar esse minério que está debaixo do solo? Tem que ser feito um estudo, né, assim, desde o quanto vai ser explorado, porque não é simplesmente eu começar a explorar, fazer um buraco, começar a retirar ali. Tem que fazer um estudo do quanto é viável de se explorar, se eventualmente o dano ocasionado não seja superior ao benefício que seja gerado, e precisa ter um projeto para o encerramento daquela exploração. Inclusive para você, de impacto ambiental também, Sim, né? Exatamente. Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser feito um contraponto, e ao final, normalmente esse processo não é um processo rápido, ele demora pelo menos uns 2 anos de análise dentro do órgão específico de exploração mineral, dentro do governo federal. E depois que é autorizado, você tem o direito de lavra, né, de lavrar, de fazer uso disso. Então, daí sim que poderia começar a extração. Mas após a extração, você tem que recompor essa área. Como especialista em direito ambiental, qual que é a opinião da senhora em relação a essa exploração de mineral? É possível ter uma exploração sustentável? Eu acho difícil, eu precisaria conhecer um pouco melhor a área, mas eu acho que tudo que a gente diz respeito à Amazônia, o ideal é a preservação do jeito que está, ou você ter um uso sustentável dos recursos da biodiversidade lá. Né? Eu não sou favorável à questão das queimadas, não sou favorável à diminuição da parte de vegetação da Amazônia. A gente sabe que aquele é um bioma extremamente sensível e qualquer alteração naquele bioma, nós, né, aqui no Sudeste, provavelmente o mundo inteiro vai ter, sim, impactos dessa alteração. A alteração de clima, né, tem algumas áreas no Brasil, inclusive, que vão virar áridas ou semiáridas. Se reduzir a umidade, né? Então, assim, todo mundo vai ter um impacto. E eu acho que se ganhará mais dinheiro para o Brasil com uma extração sustentável do que existe de biodiversidade ali na região. Não sei se a extração mineral ela acaba sendo compatível com essa preservação. Se for, talvez seja em pequenas áreas onde seja extremamente rentável a utilização, essa extração. Para poder desestressar, eu vou usar essa palavra, né, esse debate em relação à Amazônia, precisaria tirar a ideologia, porque a impressão que eu tenho hoje é que tem uma questão ideológica muito forte no debate em relação à Amazônia. Obviamente, a gente sabe que as queimadas elas existiram em governos passados, elas continuam tendo agora. Há uma preocupação com o desmatamento, até a própria lei ambiental surgiu por causa de pressão internacional, e nós sabemos que houve uma mudança do governo em mandar o Exército para a Amazônia, em liberar 28 milhões que estavam contingenciados para se usar na fiscalização e no que precisasse, lá depois daquela grita que nós tivemos no ano passado em relação às críticas em relação à questão da preservação ambiental. A senhora acha que a ideologia tem contaminado esse debate? Eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que é muito mais um debate ideológico, não que não seja um problema, mas esse problema sempre existiu. E talvez esse momento seja um momento e a oportunidade
de se pensar realmente, né? De se pensar diferente do que até hoje foi pensado para aquela região. Aí fazer uma nova política? Então vamos fazer uma nova política. Vamos pensar em como proteger melhor aquele espaço, né? De repente um uso sustentável? Pode ser. Mas fazer diferente do que até hoje já foi feito. Porque o uso sustentável poderia, inclusive, ajudar esses proprietários que acabam sendo vítimas de serem donos dessa reserva ambiental. 80% parado ali. Dá para poder, a senhora acredita que dá para poder juntar os interesses de preservação ambiental e também de apoio a esses proprietários? E mais uma coisa, é possível conviver também com o agronegócio nessas regiões e as pastagens? É possível, eu acho que é importante tudo isso, mas não é fácil, né? É um assunto que precisa ser enfrentado. Vai ter resistência em alguns momentos, vão ter lados que não vão gostar do resultado, mas eu acho que, de repente, chegou a hora. E é importante para que essa questão das queimadas que a gente vem vivenciando desde sei lá quando, realmente a gente tem uma diminuição razoável, né, que chegue ao que seja normal, porque dentre os estudiosos da área, a queimada na floresta, ela faz parte da vida na floresta, até para ela poder trazer a vida novamente. Mas tem que ser algo controlado, não pode ser na proporção que está. Ô, Renata, quais são os acordos, né, internacionais que o Brasil assinou e que tem que cumprir, né? Quais são essas obrigações que o Brasil tem que cumprir? Porque a gente viu também, na semana passada, principalmente, alguns representantes da Europa, o próprio Macron da França, falando de boicotar carne brasileira, de não seguir em frente o acordo entre União Europeia e Mercosul. Então, para evitar essas retaliações comerciais, quais são essas obrigações que o Brasil tem que manter? A obrigação, ela vai muito em termos do protocolo de Kyoto que foi assinado e que houve uma ratificação no Acordo de Paris, né? O Brasil sempre foi signatário dos acordos internacionais relacionados ao meio ambiente. E, na verdade, é a redução das emissões de efeito estufa. Todos os países têm a dificuldade de se enfrentar essa redução, porque não é fácil, é 20% dos níveis que se emitia em 1990, então né, é de bastante tempo. Um dos problemas de emissões de gases de efeito estufa são as queimadas. Então, talvez no Brasil, o calcanhar de Aquiles não seria a industrialização. Em alguns centros, né, como São Paulo, a industrialização, às vezes, é até pequena, perto do que é gerado da poluição veicular. Mas se a gente pegar na região norte do país, a gente tem, não só norte, né, mas principalmente você tem a questão das queimadas. E a pecuária também contribui bastante para a questão do efeito estufa. Então, na verdade, eu acho que é essa a problemática. Mais uma questão também que o presidente da República falou, para a imprensa, né, quando ele foi questionado a respeito dessas queimadas, ele falou, vocês estão perguntando isso para os governadores também? Como que se dá essa divisão de responsabilidade, né, entre as esferas de poder, a esfera federal, estadual e municipal? Todos são responsáveis, né, pela qualidade ambiental. Então, sejamos nós, pessoas físicas, sejam eles na esfera municipal, na esfera estadual, ou mesmo como governo federal. Então, essa é uma responsabilidade compartilhada entre todos. Então, jogar responsabilidade só para o governo federal, eu não sei se é o mais correto, né? Porque o prefeito daquele município ou o governador daquele estado, ele tem sim a responsabilidade. Até a responsabilidade, de repente, bater na porta do presidente da República e alertar para o que está acontecendo. Então, ou ele tem que fazer por alguma ação no controle de fiscalização dentro do território dele, ou pedindo recursos para o governo federal, porque senão ele também estaria sendo omisso com essa problemática, com essa questão. Então, a responsabilidade ela acaba sendo de todos. É que quem acaba aparecendo nesse momento é o governo federal. Agora, não dá tempo mais, Rose. Então a gente tem que encerrar o programa. Eu queria agradecer a presença da advogada Renata Franco, ela que é especialista em direito ambiental e regulatório. Renata, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Rose. Eu queria agradecer também a presença de Rose. Valeu, Rose. Até a próxima. Valeu, gente. Até a semana que vem. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente semana e até mais. Tchau.